Oi, minha flor, nós voltamos com o show da tarde e agora a gente vai fazer aquela delícia diretamente da França, não é? Valeu a pena esperar, porque hoje é um dia especial. Nós teremos o charme da gastronomia francesa no nosso programa, mas não precisa se preocupar. O nosso prato é facinho de fazer e eu já estou super entusiasmada, mon Dieu. Eu vou provar o croque monsieur. E quem vai preparar é a chefe Amanda Junqueira, da Boulangerie. O quê? Boulangerie? Como é que se diz o nome da sua boulangerie? Tunica. Tunica! E eu achando que o nome ia ser francês também. Boulangerie Tunica. Bem-vinda, minha querida. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. O nome é bem brasileiro. Boulangerie quer dizer padaria. Sim. Em francês, né? Então, Boulangerie Tunica. Gostei, tá certo? E, gente, esse croque, na verdade, é assim, vamos começar a facilitar as coisas. É um sanduba. É um sanduíche, mas é fino, é bonito, é feito com um pão diferente e a gente vai arrasar. Vamos começar. Vamos começar a explicar quais são os nossos ingredientes principais, não é mesmo? Sim. Eu vou pedir para a Rayala, da minha produção, pegar ali para mim umas fichinhas para eu ter a quantidade dos ingredientes, Sim. né? Para a gente poder passar para vocês. Muito obrigada, Ray. Qual é o pão que a gente usa? Vamos começar. O pão que a gente usa para esse sanduíche é o pão brioche, tá? Que ele é mais macio, bem amanteigado e ele pega bastante o molho bechamel que a gente vai usar. E nós vamos usar para umedecer, porque sanduíche gostoso é aquele sanduíche molhadinho. Isso. Então, o pão brioche é esse? Isso, esse aqui é o pão brioche, tá? Tá que eu certo. produzo. Isso. Tá, esse prato que nós vamos, esse sanduíche, que na verdade depois a gente vai servir feito um prato, e é isso que é o legal, porque ele acaba ficando uma refeição leve. Sim, sim. Ele é popular na França? Ele é bem popular. Tem a diferenciação de dois, que é o croque monsieur e o croque madame. O madame vai com ovo em cima. Ah, entendi. Como se fosse o chapeuzinho de uma senhora. Ai, que charme, gente, amei! Tá, como se fosse aquele chapeuzinho da dama antiga. Sim. Muito lindo, tá certo. Então, bom, o primeiro ingrediente, obviamente, é o pão. A gente já sabe que leva um molho, tá certo? Que a gente vai ensinar a fazer. E o que mais vai? Vai presunto, pode ser ralado ou fatias. Ralado ou fatias e um queijo Gouda, Emmental ou Gruyère, que ele é mais característico europeu, né? Que puxa mais para a parte francesa mesmo. Tá, para vocês identificarem, sabe? Vamos facilitar. É aquele queijo furadinho? Sim, é o queijo furadinho. Tá? Tem diferença entre um e outro, mas, sabe, basicamente é o queijo que tem o furinho. Aquele queijo que tem nos desenhos das crianças, do ratinho, que tem um furinho, que tem aqueles furinhos, aquele queijo furadinho, delicioso, amarelo. Aquele queijo é o ideal para esse sanduíche. Sim. Tá certo. Porque ele derrete e ele também tem um gosto característico. E ele ajuda a gratinar também o sanduíche. Ajuda a gratinar o sanduíche. Tá certo. Vamos começar ensinando a fazer esse molho bechamel, que é o chamado molho branco, gente. Que é o molho branco, não é? Sim, é um molho branco. A base dele é leite, manteiga, farinha de trigo. Sim, farinha de trigo. Então vamos lá, leite, manteiga, farinha de trigo e noz moscada, sal e pimenta do reino. Noz moscada, sal e pimenta do reino. Então vamos lá. Quanto de leite? Olha, eu vou passar a proporção desde o início. Desde o início. Então são 2 colheres de farinha de trigo. 2 colheres de farinha de trigo. Com 2 colheres de manteiga. 2 colheres de manteiga. Então tá fácil, 2, tá? A minha avó dizia pra mim o seguinte, a minha avó, mãe do meu pai: vou fazer aquele bolo de 2. Então, quando ela falava que ela ia fazer o bolo de 2, era tudo de 2. Então, agora tá fácil. O bechamel, 2 colheres de farinha de trigo, 2 colheres de manteiga. Isso. Coloca na panela primeiro a manteiga. Sim, derrete primeiro a manteiga, depois adiciona a farinha,
Tem um jeito de adicionar a farinha para ela não empelotar, não Sim, tem? tem. Olha aí, gente, eu não... Tá, eu não quero me gabar. Não quero me gabar. Mas eu sou boa de cozinha. Então, o que que acontece? Se você joga aquela farinha toda, aquilo ali vai misturar com aquela manteiga que tá quente, vai virar um pelote. Um pelote. Então, não pode. Você tem que ir jogando a farinha... Peneirando. Peneirando. Você joga a farinha. Você joga a farinha dentro de uma peneira e vai fazendo assim, naquela manteiga quente. Entendeu? E vai mexendo. Aí não tem perigo de empelotar. E outro... Então, que você jogou e mexeu... Um utensílio que ajuda bastante para não empelotar é o fouet, que é o mexedor de bolo. Então, você mexe bem até dissolver toda a farinha na manteiga, deixa cozinhar por 2 a 3 minutos para não ficar aquele gosto característico da farinha. E daí você vai adicionando aos poucos o leite. Aos poucos e mexendo. Mexendo até dissolver, depois adiciona mais um pouquinho, vai mexendo até ter toda a quantidade que você quer. Quanto de leite? Olha, para essa proporção, 1 xícara de leite dá. 1 xícara de leite. Se você quiser deixar ele mais ralo ou um pouquinho mais espesso, você diminui ou aumenta a quantidade de leite. Mas o ideal é essa proporção de 1 xícara para essas 2 de farinha, 2 de manteiga, e você vai mexendo até ele começar a criar a consistência desejada. Até ele ficar mais grossinho. Isso. Aí você vai temperar. Aí tempera com sal a gosto, pimenta do reino e um pouquinho de noz moscada. Noz moscada ralada. Isso. Né? Você vai ralar a noz moscada, ou naquele raladorzinho pititico, se você não tiver, você pega o cantinho do ralador de queijo, aquele cantinho, Sim. Né? E você rala um pouquinho. E Sim. aí, já tá pronto. Já tá pronto. E aqui temos, então, o molho bechamel, que é o que vai umedecer o nosso sanduíche, ok? É o que vai umedecer o nosso sanduíche. E agora nós vamos, então, começar a preparar esse sanduíche. Muito bem. Pode começar a abrir o pão. Tá. Uma dica. O molho bechamel também, ele é bom para usar nessa preparação, porque você pode usar pães amanhecidos também. Então, sim. Você não tem perda de um pão. Então, você pode usar ele fresco, mas pode usar no dia seguinte também. E o molho bechamel recupera a umidade do pão. Eu suponho que você possa fazer esse sanduíche com outros pães. Sim, consegue fazer, mas o característico mesmo é com pão brioche. A graça está no pão brioche, porque afinal de contas é um sanduíche francês, certo? Você vai fazer com outro pão, vai perder a graça, porque o brioche é francês. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos começar. Você sempre tira todas as aparas, né, que é o queimadinho do pão em volta. Eu não gosto de pão com casca, né? Então eu prefiro fazer dessa maneira, mas pode fazer com casca também. Pode tá? fazer com casca. Então dá para usar Dá, pão. dá sim. O pão que pode fazer que fica legal também é o integral. Um de forma, que se você não achar o pão brioche, né? Mas pão muito cascudo não é ideal, tá? Tá, então pão italiano fora. Fora. Porque o cascudo não dá, ele tem que ser mais ou menos macio. Não. Mas acontece que o pão, você falou do pão de forma? Sim. O pão de forma já vem cortado, né? Sim, já vem cortado. Ele facilita um pouco, né? Bom, mas o gosto... O pão de forma, no caso, sem casca. Isso. Tá. Sem casca. Aí você mede o tanto que você quer, se é para uma pessoa ou 2 pessoas, né? Se você quiser fazer um tamanho individual, na metade dá para fazer. Tá. Ou se não, ele inteiro, tá? E o que é legal de fazer desse sanduíche também, é se você quiser fazer uma recepção em casa e fazer uns aperitivos, você pode fazer ele grande, né? E você cortar. Então ele fica como se fosse um canapé. Tá certo. Tá? Olha, é uma outra dica. Pode fazer como se fosse um canapé. Daí eu coloco aqui, coloco um pouquinho de molho no fundo, que ele ajuda a não grudar, né? Ah, porque ele vai ao forno. Vai ao forno. Tô vendo que ele vai ao forno. Tá vendo que a massa chupa todo o molho, né? Ele fica bem molhadinho.
Aí você coloca o queijo, esse aqui é um queijo Gouda, tá? Tá. Mas ele é bem amareladinho, ó. Não fica a mesma coisa se você usar um queijo prato, por exemplo. Não, não fica muito legal, não. Fica muito puxa-puxa, derrete muito rápido, Ok. tá? Aí coloca também o presunto cozido ralado da sua marca, tá? Que você preferir. Dá para usar peito de peru? Dá para usar peito de peru, dá para fazer 3 queijos, se você quiser fazer com gorgonzola, quiser fazer com um provolone, para parmesão também, fica bacana. Tá. Mas desde que tenha o emmental, o Gouda e o outro que você Gruyère. falou, Gruyère. Sim. Ok. Daí umedece mais um pouco. pouco. Então, o segundo queijo aí pode ser, entendeu? O parmesão ou o provolone. Isso. Mas o primeiro queijo tem que ser esse queijo tradicionalmente utilizado na Europa. Isso. Daí a gente coloca aqui a outra parte. Molha o outro, isso. ok. A gente rega por cima outra também. Vez. Daí aqui só vai o queijo, não vai mais o presunto, tá? Só vai o queijo por cima. Não é uma receita muito cara, né? Não, não é. Dona de casa não vai gastar muito. Não vai. Para fazer isso. O mais caro aí acho que é justamente esse queijo mais sofisticado, né? Sim, mas é fácil de encontrar. Não digo de difícil, digo que é um pouquinho mais caro. Sim. E tá pronto o nosso croque monsieur aqui. Você vai colocar na sua casa a 190 graus, 200 graus, mais ou menos. O tempo de derreter. O tempo de derreter, mas varia de forno para forno, tá? Então, você vai levar aí uns 15 minutos, 20 a 25 minutos. Tudo isso? Sim, até ele gratinar. Até ele gratinar, Sim. Não é só derreter, é gratinar. Isso. Tá. E aí você pode servir, como eu tô vendo aqui, com uma salada. Isso, eu coloco a opção de salada, mas dá para colocar com batata frita, uma batata assada, com ervas, dá para fazer bastante variação, tá? Entendi. Agora, você serve isso na sua padaria? Sim, na sua boulange? Eu sirvo sim, é o prato que mais sai de sanduíches, né? Então, sai muito o madame, que é com ovo em cima também. Aí você coloca um ovo que frito em cima disso? Isso, ele é para finalizar o ovo. Você frita o ovo e só finaliza com o sanduíche pronto. Entendi, tá? Coloca sobre aqui, né? Colocaria sobre o sanduíche. Daí tem muita gente que pede para ser com gema mole ou uma gema dura, deve a gosto do cliente, né? Entendi. Mas é bem, bem bacana. Entendi. Mas me diga uma coisa, qual que é a sua formação, Amanda? Eu sou formada na Embi Morumbi, eu me formei em 2009. Em que? Em gastronomia? Gastronomia. Tá. E resolveu abrir uma padaria? Mais ou menos. Eu não tinha ainda essa paixão pelos pães, né, que eu tenho hoje. Eu fiz uma especialização em confeitaria. E depois de alguns anos, eu fui para a cidade da minha família e montei um ateliê. Então, no meu ateliê, eu só fazia por encomenda. Então, doces? Doces, pães, doces finos também, bolos. Eu sou personal chef, então eu vou até a residência da pessoa, eu faço todo o evento, né? Então eu comecei assim. Depois surgiu a oportunidade de abrir essa boulangerie e eu quis unir tudo que eu sabia. Então eu quis unir a gastronomia, a confeitaria, a padaria e também eu faço eventos lá. Então eu abri boulangerie, né, em francês a padaria. Tunica é o apelido da minha bisavó, que morava no local que eu tenho a boulangerie hoje, né? Que é uma casa. E que te ensinou alguma coisa? Não, não cheguei a conhecer. Ah, tá. Então não foi aquela vozona que ensinou. Não. Que sempre ensina alguma coisa pra gente. Não, mas... Né? Normalmente. Sim. E a minha mãe, na verdade, quis fazer uma homenagem à avó dela, que é a Tunica, que sempre recebia muito bem as pessoas, que fazia muitos quitutes e tudo mais nessa casa que a gente está hoje. Então foi uma homenagem que a gente fez a ela. E hoje
começa o início da padaria é mais tarde, porque o esquema de boulangerie aqui no Brasil é um pouquinho mais diferente. Não precisa abrir às 6 horas da manhã para um volume de padaria mesmo, com pingado, com o pão na chapa. Mas são pães mais especiais, feitos com fermentação natural, que é o levain, que é um fermento natural, que a gente cultiva, né, durante anos e anos. Tem padarias que tem levain mais de 400 anos. Então é bem diferente assim, a proposta de uma boulangerie aqui. E na hora do almoço também eu sirvo pratos e tudo mais. Entendi. E esse sanduíche que nós apresentamos hoje é, digamos, o carro-chefe dos lanches rápidos. Sim, ele é o carro-chefe, é o que mais sai. Mas tem muita gente que pede pela manhã, na hora do almoço, à tarde. Então, ele é coringa para qualquer hora do dia. Sim, porque se você quiser um lanche, como você falou, nesses horários, ok. Se você quiser uma refeição leve, também ok. Sim. Se você quiser servir como canapés, também dá para fazer. Também dá para fazer. Quando você falou que a gente podia colocar o queijo que a gente usa no macarrão, o queijo parmesão, para uma quantidade desta daqui, para fazer um lanchinho desse, aquele saquinho pequenininho de 100 gramas é suficiente? Sim, é suficiente. Porque vai com outros queijos, né? Porque só o parmesão em si, ele fica muito forte ou muito salgado. Então, eu não acho, assim, aconselho não fazer só com esse tipo de queijo. Fazer, claro, com esse outro que você falou. Isso. Uma outra coisa que eu queria saber, quando nós ensinamos a fazer o bechamel, a gente falou manteiga. Sim. O bechamel sempre é manteiga? Pode ser margarina? Pode ser margarina numa emergência, se você não tiver em casa. Mas o correto é a manteiga. Isso. O correto é a manteiga. Por conta da quantidade de gordura, tá? Tá certo. Eu posso provar? Pode, com certeza. Tá, então deixa eu provar, né, gente? Pra saber se ficou bom, porque eu já tô com água na boca aqui. Deixa eu vou cortar um pedacinho. Por favor, corta pra mim um pedacinho pequeno, porque, claro, a minha vontade é passar a mão nesse sanduba e devorar, mas eu não vou poder fazer isso, certo? Só corta assim um pedacinho aqui pra mim, pra eu poder provar, tá certo? Que é, bom, vamos lá meter a mão na comida, que é o melhor jeito de comer, sabe, gente? Tá? Você tem ideia de quanto a gente gasta para fazer esse sanduíche em casa? Olha, depende muito do tanto que você vai fazer. Um sanduíche desse aqui, que a gente tá vendo, vai gastar em média uns 5, 6 reais, mais ou menos, né? Porque pela quantidade de presunto que você usa, é relativamente pouco. Só o queijo um pouquinho, que encarece um pouquinho, mas o pão também, ele dá para 2 pessoas, né? Então, é mais ou menos. O pão não é caro, brioche? Depende do local. Eu vendo esse tamanho de pão brioche a 7 reais, tá? 7 reais ele inteiro, mas a gente teve umas perdinhas aqui, então... Corrigindo, né? Uns 9 a 10 reais você gasta para comprar para 2 pessoas. Isso, para 2 pessoas. Muito bom, muito bom. Úmido. É, bem úmido. Ele é bem diferente do molho bechamel. E o queijo também, se você for ver, se ele esfriar, ele também não fica aquele queijo totalmente borrachudo, duro. Então ele harmoniza bem com essa proposta. Obviamente, nós ficamos conversando, já não está tão quente. Eu imagino que isso, na hora que sai do forno, deve ser absolutamente delicioso, deve derreter na boca. Como nós ficamos batendo papo, ele já está morno, já não está aquela, né, derretendo da hora que sai do forno. Isso aqui deve estar maravilhoso. Por favor, as pessoas em casa devem estar morrendo de inveja de mim e querem os seus contatos. Por gentileza, passe pra gente. Eu fico em Caçapava. Caçapava? Você veio de Caçapava aqui? Sim. Pra me visitar? Vim. Mas que prazer! Estou emocionada! Conte! Eu sou de Caçapava e eu fico na Avenida Coronel Manuel Inocêncio, número 766, tá? E eu tenho o meu Instagram, que é Boulangerie Tunica, ou o Facebook Boulangerie Tunica também. Se você colocar no Waze, Boulangerie Tunica, você cai certinho lá na minha boulangerie, tá? Olha que belo passeio para fazer no final de semana, né? Sim. Eu tô feliz, olha aí. Olha como o Show da Tarde tá ficando conhecido e famoso.
Olha, ela veio de Caçapava aqui para visitar a gente. Eu achei uma delícia. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer enorme. E eu gostaria que numa outra oportunidade você voltasse para ensinar a gente a fazer outras coisas. Com certeza. Entendeu? E Com se for da França, voltarei. melhor ainda, porque a gente é chique, bem. A gente é muito chique. E a gente quer aprender a fazer coisas também requintadas. Por que não? Tá certo? Tá certo. Muito obrigada Muito pela sua obrigada, presença. Foi um prazer enorme. Prazer é todo meu. Adorei o croque monsieur e o croque das damas, né? Das damas? Das madames. Adorei, foi um prazer. Muito obrigada. Prazer. Minhas amiguinhas, queridas, minhas flores. Daqui a pouco, no próximo bloco, a Kellen Padilha vai explicar pra gente como é que a gente fica com os cílios maravilhosos, compridos, e muito espessos, para ficar com aquele olhar de mulher fatal. Você quer também? Tem um pouco de receio? Tem medo de que vai inflamar? De que vai ficar irritado? Não sabe como fazer a manutenção? Todas essas dúvidas a gente vai tirar daqui a pouquinho. Já, já. Espera só um momentinho que eu volto, tá? Beijinho para você. Até já.